batismo nas águas é algo que gera muita confusão dentro das igrejas. Por quê? Porque muitas igrejas estabelecem as suas próprias regras para o batismo. Muitas igrejas têm aí os seus próprios procedimentos em relação ao batismo. E qual que é o problema disso? O problema é que você tem hoje um grande número de pessoas que estão dentro da igreja, mas que não são batizadas. Aqui mesmo eu conheci um casal de uma determinada igreja, e aí eles conversaram comigo aqui na rua e disseram assim: o nosso filho, ele é crente há não sei quantos anos, mas até agora ele não teve coragem de se batizar. Eu falei: como assim não teve coragem de se batizar? Não é necessário coragem para se batizar, né? Não é necessário esperar. Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina em relação ao batismo nas águas. Amém? Primeira coisa, o que significa batismo? Batismo vem de uma palavra de origem grega que quer dizer imergir, imersão, né? Mergulhar. Então é por isso que quando a gente fala, por exemplo, sobre um estudo, um curso qualquer, eu vou fazer uma imersão agora naquele tema. Vamos supor que alguém aqui resolve estudar inglês, né? Eu vou fazer uma imersão no inglês. A pessoa vai entrar de cabeça naquilo ali, vai ficar concentrada e tal. Então a palavra batismo significa imersão, significa entrar de cabeça, mergulhar, né? Outro sentido que foi dado à palavra batismo é iniciação. Então é muito comum se falar, por exemplo, no meio militar, tem o batismo, é a iniciação, é quando o cara entra numa turma, o cara começa naquela turma, né? Você tem, por exemplo, uma tradição em relação aos navios. Toda vez que um navio fica pronto e o navio é colocado ali para iniciar as operações dele, o navio recebe um batismo, né? Eles vão lá, pegam uma garrafa de champanhe e quebram no casco do navio. Então aquilo ali é o que? É uma iniciação. E a mesma coisa ocorre com o batismo para os cristãos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés, ou seja, todos foram iniciados em Moisés. A partir do momento que Moisés entregou a lei, as pessoas todas então ingressaram naquela lei, passaram a viver conforme aquela lei, foram então batizadas naquela lei. Mateus 3 diz assim, no versículo 6: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse é o batismo de João, o João Batista. Amém? Então você percebe sempre que toda vez que você ouvir falar em batismo, está ligado à iniciação. É algo que foi iniciado, é algo que foi começado. Ou seja, a partir de agora então, eu entrei nisso, eu começo isso. Amém? Por que nós devemos ser batizados nas águas? Simples. Marcos 16. Nosso Senhor Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E em Mateus capítulo 28, no verso 19, Jesus ordenou aos discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele ordenou que as pessoas fossem batizadas. Então, as pessoas, elas têm que ser batizadas por quê? Porque a partir daquele momento
a pessoa então começa uma vida nova. A pessoa inicia uma vida nova. Amém? E por que isso é importante? Isso é importante por uma questão de aceitação. Como é que você mostrava naquela época que você pertencia àquele grupo? Através de uma iniciação, através de um batismo. Então, os judeus, por exemplo, eles já praticavam o batismo. Tanto que a gente ouve falar aqui do batismo de Moisés, a gente ouve falar do batismo de João. Então, a prática do batismo acontecia no momento em que as pessoas tinham um determinado estilo de vida, e aí elas então determinavam agora um novo estilo de vida. Agora vamos ver dessa forma. Ponto inicial. E isso era marcado através do batismo, né? E Jesus, para não contrariar os costumes da época, ele disse: olha, tem que ser batizado. A pessoa precisa ser batizada. Por quê? Porque agora a gente está falando de uma crença, de uma situação nova, e é para a pessoa ser aceita nesse meio, ela precisa ser batizada. Então Jesus ordenou que as pessoas fossem batizadas. Quem então pode ser batizado? Agora que o negócio começa a estreitar. Quem pode ser batizado? Irmãos, eu já vi de tudo. Eu já vi igreja que estabelece que a pessoa, para ser batizada, ela tem que ter no mínimo 1 ano de igreja. Tem que ser membro da igreja por pelo menos 1 ano. Eu já vi igreja que diz que a pessoa tem que fazer um curso. Eu já vi igreja que a pessoa tem que estar com o dízimo em dia. Se tiver com o dízimo atrasado, não pode ser batizado. E por aí vai. Tem várias e várias situações que são impostas pelo homem. Amém? Vamos ver o que é que a Bíblia diz acerca de quem pode ser batizado. No livro de Atos, capítulo 2, no versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem foi batizado aqui? Aqueles que de bom grado receberam a palavra. Amém? Não fizeram curso, não tiveram que ficar sentado durante 1 ano, durante 6 meses, não tiveram que dizimar, não tiveram que fazer nada. Eles simplesmente de coração receberam a palavra. Você recebeu a palavra? Sim. Você crê na palavra? Sim. Então você é apto a ser batizado. Glória. Desse jeito. Atos capítulo 8, no versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Creu em Jesus, ouviu a pregação, creu em Jesus, foi batizado. Essa é a ordem. Essa é a ordem da situação. Ouve a palavra, crê, é batizado. Atos 8, versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Essa passagem é muito interessante, porque aqui vocês devem conhecer o texto. Filipe estava numa carroça, pegando carona, e tinha um eunuco, um cara que ele nunca tinha visto, e o cara estava lendo ali o livro do profeta Isaías. Aí Filipe olhou e falou assim: o que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui o tal de Isaías, não sei o que, falando de um tal Messias. Aí Filipe falou assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí Filipe explicou que estava se referindo de Jesus, que Jesus veio e tal. Aí o eunuco falou assim: para a carroça. Parou a carroça. Aí falou assim: aqui tem água, não tem? Tem. Aí o eunuco perguntou para Filipe: o que é que impede que eu seja batizado? O que é que impede? Aí Filipe falou assim: nada, vamos lá que eu te batizo agora. Pararam a carroça, desceram e ele foi batizado. Para a glória do Senhor.
Amém? Atos 9, no 18. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Olha aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou 3 dias cego. E aí o Senhor enviou uma pessoa até ele para orar por ele. O servo de Deus foi lá, orou, as escamas caíram. Aí diz que Paulo levantou. Naquele momento, Paulo passou a crer em Jesus. Porque até então Paulo não cria. Paulo encontrou Jesus na estrada e falou assim: quem é você? Como diria o Tiririca, quem é você? Aí, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo até aquele momento não cria que Jesus era Jesus, que Jesus era Deus. Ele perseguia a igreja de Jesus, o tal do Jesus. Só que depois que ele ficou 3 dias cegos e recuperou a vista, aí ele creu. E no momento que ele creu, a Bíblia diz que ele levantou e foi batizado. Amém? Ou seja, nada de 1 ano, nada de 6 meses, nada de curso, nada de dízimo, nada de regra, nada de roupa, nada de nada. Ele creu, ele levantou e ele foi batizado. Atos capítulo 10, versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui a gente fala sobre o centurião Cornélio, um homem que era gentio, o cara era soldado romano, creu em Jesus, e Pedro falou: vamos batizar. E foi batizado. Um soldado romano, mas ele tinha fé, e a fé dele foi suficiente para habilitá-lo para o batismo. Amém? Atos 16, versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aqui fala do carcereiro, do cara que estava responsável por guardar Paulo e Silas, lá em Filipe. E aí a Bíblia diz assim que foi batizado ele e os seus. Batiza eu e a minha casa, eu e a minha família. O cara viu o poder de Deus em uma noite. Ele estava lá tranquilo, de repente a prisão se abriu. Aí ele falou: gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí saiu Paulo e Silas: nós estamos aqui, fiquem em paz. O homem imediatamente se encheu de temor. E aí ele pergunta para Paulo assim: o que eu preciso para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Na mesma hora, ele creu, sinceramente, ele creu, ele foi batizado. Amém? Atos 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é uma passagem que diz que tinha lá um pessoal, ouviu a palavra, foi o que bastou, ouviu a palavra, creu no Senhor Jesus e foi batizado. Atos 22, no versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava-te, invocando o nome do Senhor. Isso aqui é o testemunho de Paulo. Paulo dizendo aqui se referindo aqui o que aconteceu com ele, em relação ao encontro dele com Ananias. O que te detém? O que impede que você seja batizado? Nada. Então, levanta-te, lava-te e seja batizado em nome de Jesus. Simples assim. Amém? Irmãos, uma coisa que é importante, talvez o ponto mais importante acerca do batismo. O batismo está ligado com a nossa salvação? A nossa salvação depende do batismo? Tem alguma coisa a ver?
Esse é um ponto muito importante. Da mesma forma como Jesus ordenou que nós sejamos batizados, você precisa entender uma coisa: o batismo é o teu ponto, é a forma como você mostra para o grupo que você faz parte dele. É a forma como você diz: gente, eu tenho a mesma fé que vocês, estamos juntos, beleza? Beleza. Porém, o batismo, ele não tira pecado. O batismo não tem essa função. Tem gente que acha que no batismo acontece como acontece em comercial de sabão em pó. Sabe o comercial de sabão em pó? Que eles pegam um pano todo sujo, manchado de ketchup, de chocolate, não sei o que lá. Aí ele pega o pano assim, mergulha no negócio, não é? Aí quando puxa o pano, tá aquela marca branquinha dali para baixo. Olha como o sabão tal é bom. Tem gente que acha que é isso, que vai entrar na água e vai sair dali puro, limpo. Agora eu estou limpo, agora eu sou santo. Negativo. O batismo não tem esse poder. O batismo não tem essa função. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Palavra de Jesus. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Efésios 1, versículo 7. Nele temos redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? A Bíblia deixa claro: o que tira o pecado do homem é o sangue de Cristo, é o sangue do Cordeiro. Tem um outro versículo, inclusive, que diz assim: não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Portanto, o que tira o pecado do homem, o que torna o homem limpo diante de Deus, é o sangue de Jesus. Ou seja, é a fé que você professa no sangue de Jesus. É a fé que você professa no sacrifício do Cordeiro de Deus. Não é a água, é o sangue. Amém? O batismo, então, como eu disse, primeiro, ele não tem poder de limpar ninguém. Ele não tem o poder de tirar pecado. A pessoa não entra na água e sai uma nova criatura. Não é assim que funciona. A Bíblia deixa claro que a transformação do homem, ela se dá pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós e que dia a dia vai nos transformando. É por isso que a Bíblia nos ensina a sermos cheios do Espírito Santo. Paulo diz assim: não vos embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. É por isso que no outro versículo a Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até aquele dia, até a volta de Jesus. Ou seja, o nosso processo de transformação, ele é constante. O nosso processo de transformação não acontece no batismo, acontece dia a dia para o resto da sua vida. É para o resto da sua vida que você vai demonstrar o fruto do Espírito. É para o resto da sua vida que você vai demonstrar que você agora é manso, que você tem domínio próprio, que você agora da sua boca não saem mais palavras de maldição, mas sim palavras de bênção. É assim.
É pro resto da sua vida, é amando os teus filhos, amando o teu cônjuge, se dando um bom testemunho no teu trabalho. E isso não acontece no batismo. Isso acontece paulatinamente no seu dia a dia. Ninguém entra ali no batismo e sai dali santo, pronto, puro. Não. Isso é bobagem. Essa função não é do batismo, essa função é do Espírito Santo, é da palavra de Deus que vai trabalhar na sua vida dia a dia. Amém? Irmãos, e a salvação? Quem não é batizado não é salvo. Quem não é batizado não vai para o céu. É assim? Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que acha que se você não for batizado, você não vai ser salvo. Mas vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Mateus 9, 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Olha que coisa interessante. Uma mulher enferma foi até Jesus em busca de cura. Ela queria uma cura. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Ué, peraí, eu vim pedir cura, você está me falando de salvação, Jesus? Você está muito louco? Não, Jesus não estava muito louco não. Acontece que Jesus enxergou nela a fé. A fé. Ela vem até mim buscar cura porque ela sabe quem eu sou, porque ela crê em mim. E essa fé garante a salvação dela. Vocês percebem que a mulher vai até Jesus, doente, Jesus fala assim: tem bom ânimo, a sua fé te salvou. Por que ele falou que a sua fé te salvou? Por que ele não disse para ela assim: ó, faz o seguinte, vai lá agora e se batiza para você poder ser salva, beleza? Não. A fé bastou para ela ter uma posse da salvação. Marcos 10, 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguindo a Jesus pelo caminho. Marcos 5,34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Lucas 17, 19. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 18, 42. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. Lucas 7, 50. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8,48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 23:43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu vi aqui alguns exemplos, e tem muito mais. Jesus, o próprio Jesus, afirmando: a tua fé te salvou, vai em paz. Por que o Senhor diz assim: a tua fé te salvou, e logo em seguida ele diz: vai em paz? Sabe por quê? Vai em paz, não deixa ninguém botar minhoca na tua cabeça. Eu estou dizendo para você que a tua fé te salvou, vai em paz. Eu sou Deus, sou eu que tiro o pecado do mundo, sou eu que salvo. E eu estou dizendo para você: a sua fé te salvou, vai em paz, fica tranquilo, não esquenta para esse monte de bobagem que o povo fala não. Eu estou dizendo para você: vai em paz, minha filha, vai em paz, meu filho, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Se alguém chegar para você e falar: olha, mas acontece que você precisa dizimar, olha, mas acontece que você não fez o curso, olha, mas acontece... Amém, irmão, eu estou em paz. Sabe por que eu estou em paz? Porque foi isso que Jesus mandou eu fazer. Jesus me garante: a minha fé me salvou, por isso eu vou em paz.
Amém? E aí no último versículo que eu li, a gente tem a conhecida passagem do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, naquele momento, um cara pecador, e ainda falou para o outro assim, um falou assim, se você é quem você está dizendo, por que você não salva nós aqui? Por que você não tira a gente daqui? Aí o outro repreendeu ele e falou assim, ô meu filho, nós merecemos estar aqui. Nós sim, nós somos criminosos, mas ele não fez nada, ele é inocente, ele não tinha que estar aqui. Aí ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele creu. Ele creu. Ele reconheceu que Jesus tem um reino. Ele reconheceu, Senhor, eu sei que você vai sair daqui e vai para lá, vai para o teu reino, lembra-te de mim. Aí eu pergunto para você, meu irmão, quem foi que falou para o ladrão que Jesus tinha um reino? Quem foi que falou para o ladrão que Jesus estava indo para aquele reino? O cara viu ali na hora, ele creu ali na hora. Não precisou de 6 meses, de uma semana. Ele creu naquele momento. E naquele momento, Jesus falou o que para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus poderia ter dito para ele a mesma coisa que ele disse para tantos outros. Ele poderia ter feito assim, filho, a tua fé te salvou. Ele poderia ter feito isso. Amém? Então, meu irmão, não permita que homens determinem a hora que você pode ser batizado. Não permitem que homens digam quem pode e quem não pode ser batizado. Tem igreja, só para vocês terem uma ideia, tem igreja em que a pessoa que vai ser batizada, ela é praticamente sabatinada, tem que passar por, tem uma reunião de líderes, para que os líderes decidam se aquela pessoa pode ou não ser batizada. Que autoridade essas pessoas têm para fazer um negócio desse? Quem sou eu para dizer para você, você não pode ser batizado? Eu não tenho essa autoridade, ninguém tem essa autoridade, ninguém. A pessoa creu, então a pessoa é apta para o batismo. Simples assim. É o que a Bíblia nos ensina. Então você fica esperto. Para quê? Para que se você se defrontar com uma situação como essa, você saiba que aquilo ali não vem de Deus, que aquilo ali não vem do Senhor, aquilo ali vem do homem, vem do que o homem inventou. Amém? Então eu não sei se aqui no nosso meio há pessoas que ainda não foram batizadas. Se as pessoas que estão no nosso meio não foram batizadas, sejam batizadas, porque Jesus assim ordenou. Amém? Aliás, nós temos o nosso batistério aqui, que a gente vai colocar para funcionar logo logo. E aí a gente vai realizar batismos aqui. Aleluia. Então, se alguém no nosso meio não se batizou ainda, seja batizado. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, acabou. Eu não quero saber se você dizima, eu não quero saber há quanto tempo você crê, eu não quero saber se você fuma, eu não quero saber de nada. Só quero saber de uma coisa: você crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador? Você crê nisso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só isso. Aleluia. Amém? E se você souber de alguma pessoa que está por aí, como esse rapaz aqui que eu conheci aqui na rua, que frequenta a igreja há não sei quantos anos e não é batizado, porque não tem coragem de ser batizado. Porque talvez ele olha para ele mesmo e se vê, não, mas eu estou muito errado, estou muito afastado de Deus. Eu fumo, eu bebo, eu jogo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço um monte de coisa errada, então eu não vou porque eu vou me batizar no momento em que eu tiver... Não, está tudo errado, não é assim não. A gente não precisa ficar santo para vir para Jesus. A gente precisa vir para Jesus para ficar santo. É o oposto. Aí dali para frente, aí o Senhor vai transformar a sua vida. Amém?